Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje. E hoje nós vamos seguir então, no Sermão da Montanha. Hoje nós vamos ver então em Mateus 5, versículo 13, que diz ali o nosso título: os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, ou seja, sem gosto, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então a gente vê aqui, que Jesus falou primeiro sobre as bem-aventuranças, que nós vimos ontem. E aqui, no segmento da sua direção, como eu disse, o Sermão da Montanha, ele é um manual de instrução de um cristão, como um cristão deve proceder, ter as bem-aventuranças na sua vida, no seu coração, praticá-las. E os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Então, se nós queremos ser parecidos com Cristo, ser seus discípulos, nós devemos ser sal e luz. Como uma pergunta aqui: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Se o sal não tiver gosto, com o que nós iremos salgar? O sal, se você fizer uma comida sem sal, ela fica insonsa. Não tem gosto, ela fica estranha, né? A pessoa não tem prazer de comer uma comida onde você não sente o sabor, o sal, né? Por mais que você coloque ali um monte de temperos, mas se ela não tiver o sal na medida certa, aquela comida não fica gostosa, ela não fica boa. E o sal, ele serve para isso, para que as pessoas sintam sede. Esse é o significado, é o sentido. Nós devemos ser o sal, porque o sal, ele salga, né? Se você colocar um pouquinho de sal a mais, você sente sede, você começa a beber muita água, né? E é isso que nós devemos despertar nas pessoas: sede. Sede pela palavra, sede pela presença de Jesus, sede por querer o mesmo Deus que nós servimos. É isso que o sal faz. Mas se ele for sem gosto, olha o que Jesus disse ali: com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então o sal, ele tem a sua função. No momento em que ele não tem gosto, no momento que ele deixa de ser o sal, ele não serve para mais nada. Ele não tem mais utilidade nenhuma. E nós precisamos ser sal. E nós precisamos ser a luz do mundo. Onde Jesus diz: vós sois o sal da terra. E depois ele fala ali: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não tem como você esconder. Uma cidade, olha a comparação que Jesus faz, que é construída sobre o alto de uma montanha. Todo mundo vai ver. Não tem como esconder ela. E assim, ele diz ali: nem se acende a candeia, né? E se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Quando falta luz, você pega uma lanterna, você acende uma vela, mas você vai colocar essa luz num lugar alto, aonde possa clarear, né, todo aquele cômodo onde você está, que possa dar luz a todos que estão ali. E assim nós devemos ser. Essa luz, a luz de Cristo, ela deve estar na nossa vida e no nosso coração. Nós devemos resplandecer a luz aonde a gente chegar, as pessoas vão olhar para nós e vão ver aquele brilho. Assim como Moisés, quando ele desceu do monte, a face de Moisés resplandecia a glória de Deus. Moisés teve que cobrir o rosto com um véu,
Assim nós devemos ser. Mas não cobrir a nossa face, não. O nosso brilho interior, o nosso brilho, a nossa luz, ela deve irradiar. A nossa luz deve alcançar as pessoas. Aonde a luz, as trevas não ficam. E a luz e as trevas não têm comunhão. A luz e as trevas não dá certo. Aonde você chega com a tua vela, um exemplo, aquela escuridão que estava naquele ambiente sai. Ele passa a ter aquela luz ali para iluminar, para clarear, para que as pessoas possam enxergar, né? Aonde elas vão, para onde elas vão. E assim é a luz da palavra. Ela nos direciona, ela nos dirige. A palavra diz, né? O salmista disse: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então a palavra de Deus, ela é a lâmpada, ela resplandece, ela ilumina o nosso caminho, ela nos mostra a cada passo que nós devemos dar, onde pisar, aonde ir, como ir, quando ir. É isso que a palavra de Deus faz na nossa vida. Nós somos seres de luz, que iluminamos onde nós chegamos, aonde as pessoas que estão ao nosso redor sentem paz com a nossa presença, se sentem bem de estarem junto conosco, gostam de ouvir quando nós abrimos a boca para falar, para dar uma palavra, gostam de ouvir os ensinamentos, gostam de ouvir aquilo que você sabe sobre Deus, sobre aquilo que você busca. Por isso que um coração sábio, a pessoa terá lábios instruídos, cheios de sabedoria. Sabe abrir a boca no momento certo, sabe dar uma palavra no momento certo. Ela dá a luz, ela dá uma direção para aquela pessoa que está precisando. Então, quando Jesus diz ali, né, se coloca no velador e dá luz a todos que estão na casa. De repente você pode pensar assim: mas irmã, aqui na minha casa é só eu que sirvo a Cristo. Você é a luz, você é o sal, você foi escolhido. Então você vai despertar a sede neles. Quando eles verem a mudança na tua vida, a transformação que Deus está fazendo no teu interior, porque a nossa mudança começa aqui. Não é externa, mas ela começa aqui, no nosso coração, nas nossas atitudes, nas nossas palavras. Ali, né, começa a mudança e as pessoas começam a ver que você mudou. Aquela pessoa que antes se irava com facilidade, mas no momento em que ela começou a ser transformada pela palavra, ela já não se ira mais com facilidade. Ela já não fala mais aquilo que vem à boca. As pessoas olham: nossa, mas a fulana mudou, o fulano mudou, e não era assim. Então eles começam a ver a mudança e começa a despertar a curiosidade, começa a despertar algo. O que aconteceu? O que será que houve? Ela vai ficar curiosa para saber o que aconteceu com você. É assim que Deus trabalha. É assim que a palavra vai nos transformando a cada dia. É assim que o nosso entendimento é renovado. Quando nós nos deixamos moldar pela palavra. Nós somos sal e somos luz, aonde nós formos. E Jesus disse ali: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. As pessoas vão ver, né? A luz, a nossa luz, ela vai resplandecer diante dos homens. Como? Para que eles vejam as nossas obras, para que eles vejam a nossa mudança, a nossa transformação, a empatia, o amor pelo próximo, a compaixão, a misericórdia, chorar com os que choram,
né? Como Jesus ensinou ali antes. Nós precisamos seguir esse manual de instrução aqui, que é a Bíblia. E precisamos ser moldados e andarmos de acordo com Mateus 5, onde Jesus pegou uma multidão, sentou no alto ali para que todos pudessem vê-lo e ouvi-lo, porque naquela época não tinha microfone. Como é que Jesus ia falar para uma multidão ali de 3.000, 5.000 pessoas? Ele precisava ficar num lugar mais alto para que o som se propagasse, né? Conforme a gente está num lugar mais alto, a gente tem o eco, né? Então, por isso que Jesus ele sempre se retirava para um lugar mais alto, ou ele entrava no barco e se afastava das pessoas, para que de alguma forma elas pudessem ouvi-lo. Então, aquelas pessoas receberam toda essa instrução. Jesus mostrou para eles como eles deveriam proceder. Vocês querem ser meus discípulos? Então é isso aqui que vocês devem fazer. Ter as bem-aventuranças. Ser uma pessoa bem-aventurada, misericordiosa, humilde de coração. Que a dor do nosso próximo, né? A gente possa sentir ela. A gente possa se comover, chorar com aquela pessoa que está chorando ali, que está passando por um momento difícil na vida dela, quando a gente ouve a história dela. E quando a gente não se comove mais com a dor do outro, algo está errado. Aonde a inveja, onde o ciúme, onde a ganância, onde a soberba, não existe esses sentimentos. Não existe a palavra. Quantas pessoas são soberbas, né? Tem o nariz lá no alto. Andam como se não precisassem de nada e de ninguém. Só que, infelizmente, eu já vi muitas pessoas assim terem um fim muito triste. Pessoas orgulhosas. Você já viu muitas vezes aquela pessoa que quando chega lá no fim da vida dela, ela está num leito de hospital ou em cima de uma cama necessitando que até mesmo alguém molhe a boca dela com um algodãozinho para ela conseguir beber uma água? Pois é. Como foi a vida dessa pessoa? Às vezes, né? Ela foi uma pessoa soberba, orgulhosa. Quantas pessoas dependem de outras depois para limpar elas, para cuidar delas, para colocar uma fralda, para dar um banho? Nós precisamos uns dos outros. Nós temos que ter isso na nossa vida, no nosso coração e saber que nós dependemos um do outro. Nós somos Jesus disse que ele é o cabeça e nós somos o corpo. O corpo tem vários membros. O braço sem a mão não faz nada. A mão sem os dedos também. Então, cada partezinha do nosso corpo é importante. Uma unha que está doendo, todo o nosso corpo sente. E é assim. Quando nós somos um com Cristo, quando um irmão está padecendo, quando uma pessoa está sofrendo, nós sentimos. Isso é a empatia, de se colocar no lugar do próximo, de sentir a dor dele. Se você está com um dedo doendo lá no pé, uma unha encravada, uma unha te incomodando, não consegue colocar um calçado, isso te incomoda. O teu corpo sente, te atrapalha de caminhar, te atrapalha de colocar um calçado, né? Então é assim. Nós devemos ser sal, nós devemos ser luz, ter empatia, nos colocar no lugar do outro. A nossa luz precisa resplandecer na vida dessas pessoas que estão sofrendo e não conhecem a palavra. Nós precisamos ser o sal na vida desta pessoa. Levar uma palavra para aquela pessoa que está ali num leito de hospital, sem esperança nenhuma,
De repente você vai chegar lá e vai dizer para ela: Jesus te ama e Jesus já levou tudo lá na cruz, ele já padeceu no teu lugar, você não precisa sofrer com isso, você não precisa aceitar isso. Você vai dar uma esperança para aquela pessoa. Opa, existe alguém que já levou tudo no meu lugar. Então esse câncer aqui eu posso ser curada dele. Essa enfermidade aqui eu posso ser curada também, porque Jesus já levou tudo sobre si. A palavra diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Então nós devemos levar isso para as pessoas que estão sofrendo. No mundo de hoje, aonde é tanta dor, aonde há tantas coisas acontecendo ao nosso redor, às vezes você vai falar de Jesus para alguém, a pessoa não quer ouvir, porque ela está tão ferida, ela está tão machucada, que você vai chegar para ela e vai dizer, Jesus te ama. Às vezes a pessoa vai dizer, mas que Deus é esse? Só que ela não para ver que escolhas ela fez, que maldições muitas vezes estão acompanhando ela. Por que ela está passando por aquela situação? É isso que nós devemos analisar. E não culpar a Deus, não nos voltarmos contra Deus. Mas quantas pessoas estão passando ali por momentos difíceis, mas estão sendo sal e estão sendo luz. Porque creem que há um Deus soberano, que há um Deus que pode mudar e pode reverter qualquer situação. Como Jesus fez na vida de Lázaro, ele quer fazer na nossa vida. Ele quer nos ressuscitar. A fé daquela pessoa que está esmorecida. Dá o ânimo para aquele que está cansado. Trocar o fardo com o dele, porque o dele é leve. Jesus quer nos ajudar. Ele veio para nos abençoar, para nos comprar de volta, para nos dar uma vida e uma vida em abundância. Então não viva com escassez de pão. Não seja mendigo espiritual. Não fique só comendo migalhas do inimigo, mas você tem um banquete que o Pai preparou para você. Então guarde esta palavra no teu coração. Busque a Deus enquanto você pode encontrar. Porque vai chegar um momento em que nós não vamos ter mais igreja, nós não vamos mais ter quem pregue. E as pessoas vão ter fome, como diz a palavra, mas não de pão, mas da palavra de Deus, e não vai ter quem pregue, gente, isso é muito sério. Então, seja sal e seja luz agora. Este é o momento de iluminar, de levar uma luz, de levar esperança e de levar a palavra para as pessoas que estão perecendo, para as pessoas que, precisam conhecer Jesus e saber que Ele tem algo maior para elas do que isso aqui, que nós devemos ter convicção de que o que tem lá em cima nos esperando, aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem, isso é o que Deus tem reservado para nós. Então guarde esta palavra no teu coração. Não se conforme com as coisas do mundo aqui, porque nós temos algo muito melhor nos esperando no dia da vinda de Cristo. Então guarde esta palavra no teu coração, eu quero orar com você, Pai. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por todas estas pessoas que estão sofrendo, que estão sem esperança, pessoas que não conseguem crer mais, que não conseguem ver a tua luz resplandecer, Pai. Que essas pessoas sejam teus discípulos, que o sal desperte sede nas pessoas, que a nossa luz possa alcançar aqueles que estão nas trevas, que essas pessoas possam ser tiradas das trevas e vir para o reino do teu amor, para o reino, Senhor, para a tua maravilhosa luz. Que essas pessoas possam conhecer Jesus e possam ter uma vida plena, abençoada, receber a sua recompensa, o seu galardão, se aproximando do Senhor, Pai.
Que essas pessoas tenham os seus olhos abertos, os seus ouvidos abertos para ouvir a tua palavra e para ver as tuas obras, os teus feitos, Pai. Que a tua palavra e a tua presença alcancem cada uma delas, Pai. É a minha oração. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente, em nome de Jesus.